Encerramos o dolo, tá? Vamos entrar na culpa. Bota aí. Culpa. Crime culposo. E aí, tranquilo? Beleza, né? Já sabe explicar para sua mãe e para o seu pai quando chegar em casa, quando o William Bonner falar que o cara cometeu um crime doloso, né? Ou, se não souber. E quando o William Bonner fala lá, foi um crime culposo, ele quer dizer o quê? Que o cara não teve a intenção de chegar àquele resultado, pô. Ele até teve a intenção de praticar a conduta, mas não teve a intenção de chegar ao resultado. Vamos lá. Culpa. Quando eu falo que o cara chegou ao resultado por culpa, né? A culpa é quando o agente chega ao resultado de forma involuntária. Ou seja, ele não quis aquele resultado, tá? Resultado é involuntário, tá? Isso aí é uma definição com minhas palavras, né? Caso você for estudar e achar uma definição melhor, você coloca a definição melhor na sua cabeça. Beleza? Culpa, eu pratico uma conduta, mas eu não quero o resultado. O resultado acontece culposo. Beleza? Então vamos lá. Os elementos de um crime culposo, né? Deixa eu falar logo das espécies de culpa. Bota aí, espécies de culpa, tá? Eu tenho 4 espécies de culpa. 4. Culpa própria ou propriamente dita. Própria, tá? Culpa imprópria. Culpa, onde o bicho pega, consciente. E culpa o quê? Inconsciente. Quem sabe diferenciar para mim, os 4? Alguém aí? A definição de algum dos 4 aí. Alguém se habilita para participar da aula? Puxa da memória aí. Culpa propriamente dita. Culpa consciente. Vamos começar de baixo aqui, né? Que é mais fácil. O que é uma culpa consciente? Então, professor, se o crime é culposo, o cara não teve a intenção de chegar àquele resultado, como é que ele tem consciência? Tempo. Consciência aqui é quando há previsibilidade do resultado. Beleza? Consciente, a previsão, para encurtar, previsão do resultado. Na inconsciente é o contrário, né? Não há previsão do resultado. Senhor. Está sendo imprudente. Está indo além do que a lei permite. Oi? Culpa consciente. Não, aí você tem que perguntar, ele previu o resultado como possível? É por isso que eu digo, na prática, é difícil saber, pô. Como é que eu vou saber? E aí, meu irmão, tu estava prevendo que podia atropelar alguém? Não, pô, previ não. Ah, beleza, então é culpa inconsciente. Entendeu? Agora, na prova, fulaninho transitando numa via arterial, aí, PRF. Fulaninho transitando numa via arterial não sinalizada, qual é a velocidade? 60 km. Via arterial não sinalizada. Velocidade máxima permitida, 60 km. Transita 100 km por hora. Atropela alguém. É dolo eventual ou culpa consciente? Na questão tem que dizer que ele previu o resultado do atropelamento, mas ele se garantiu no volante. Culpa consciente. Se ele previu o resultado e não se importou se aconteceu ou não, assumindo qualquer bronca que viesse, dolo eventual. Beleza? Aí é culpa sua, velho, que quer se matar. Levou Gaia e tá pensando que é de ferro, é um homem de ferro. Ainda vai pagar o carro do cara se não morrer. Beleza? Mas é culpa exclusiva da vítima, né? E aí você não teve vontade, pô. Se não teve vontade, não teve conduta. Na sua conduta, você não teve vontade de atropelar.
Culpa própria é a culpa propriamente dita, quando você não quer alcançar o resultado, mas o resultado vem por negligência. Qual outro? Imperícia e imprudência. Falando nessa situação de atropelamento, eu lembrei agora. Tá com uns 3 anos a 4 anos aí, eu estava na orla, ali perto do Canoa. Não sei se eu estava correndo ou se eu estava vendo os caras jogar futebol. Aí os caras estavam gravando uma pegadinha, pô. O cara ficava na beira da pista, aí ficava, meu irmão, não aguento mais essa vida, que não sei o quê, eu vou me matar, velho. Quando passar um carro, eu vou me jogar, não sei o quê. Aí o povo passava caminhando, pô, aí eu olhava assim pro cara e ficava preocupado. Não, meu irmão, faça isso não, não sei o que, não sei o que. Não, vou me jogar, me solta, me solta. Não, aí o cara se agarrava com o cara, bolava no chão e tal. Aí depois o cara vai dizer, não, é uma pegadinha, e a câmera ali filmando. É um traste mesmo, né? Mas vai lá, pô. Pessoal, culpa própria é a culpa propriamente dita, aquela que a gente conhece. Eu não quero o resultado, mas ele vem por negligência, imprudência ou imperícia. Vamos conceituar cada um desses aqui? O que é negligência? Quem sabe? Você está sendo um cara negligente com seus estudos. Pô, como é que tu quer passar? O que é que eu estou querendo dizer do Márcio? Ele está deixando de estudar, pô, deixando a desejar, está falhando. Ou seja, negligência é uma omissão na conduta. Tá? É uma omissão. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno, 5 anos de idade, 6 anos de idade, está um menor. Ou então, eu tenho um irmão que é deficiente mental, que mora comigo. Aí eu chego em casa do plantão, tiro minha pistola, deixo lá em cima da mesa e saio. Omissão de cautela, pô. É um crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Omissão de cautela. Deixar a sua arma de forma que qualquer pessoa, né, que não tem experiência, um incapaz, possa se apoderar dela e praticar um crime. Quantos e quantos casos a gente já viu desse? Né? De criança que pega a arma do pai e se mata, ou mata o irmãozinho. Não tem? Teve até um vídeo que estava circulando um tempo desse, eu não sei, eu acho que não foi aqui no Brasil. O cara numa festa, pô, numa festa, tal, não sei o quê, aí dá uma arma para a criança, pô. Achando que a criança ia fazer nada. A criança olhando a arma assim, pô, atirou na barriga do próprio cara. Pô, o cara... Entendeu? Então, você está sendo negligente, você está deixando de tomar cuidado com alguma coisa. Outro exemplo. Tu pega o teu carro ou a tua moto e tu sabe que está sem freio. Ou o freio está ruim, a pastilha está gasta, não está da mesma forma, não está tão eficiente. E você não se preocupa em trocar a pastilha de freio do seu carro, pô. Você sabe que na hora de uma freada brusca, o seu carro não vai segurar, pô. E você vai atropelar alguém. Se você vier a atropelar alguém, tá? Você está sendo negligente, culpa. Você não está assumindo o risco. Você não quer atropelar alguém. Mas aconteceu por negligência, que você deixou de trocar a pastilha do carro. Supondo que, se tivesse uma pastilha boa, o resultado não aconteceria, beleza? Na imperícia, já está dizendo, no próprio nome diz, eu sou perito em uma coisa, você é imperito. O que é que eu estou querendo dizer? Eu sei fazer e você não. Beleza? Por exemplo, vamos supor, eu tenho perícia de manusear a pistola, de montar, desmontar, limpar, tal. Tenho uma certa perícia. Se eu tiver limpando a minha arma carregada, aí eu disse, Márcio, estou dando um grau aqui na minha pistola dispara, e eu mato o Márcio. Qual o tipo de culpa? Própria? Qual? Negligência, imperícia ou imprudência? Negligência. Por quê? Eu sou perito. Perito não é o cara que está na perícia oficial, não, pô. Perito é o cara que tem habilidade. Por exemplo, vocês não têm habilitação? Quem tem habilitação? Né? Quem tem habilitação é perito, não é perito em trânsito, mas perito na direção do seu veículo, pô. Subentende-se que você está apto a dirigir, você não passou no teste? Entendeu? Se você deixa de tomar algum cuidado com o seu carro, ou se você se excede na direção do seu carro, você vai responder ou por negligência ou por imprudência, porque perito você é. Tá? Então, limpando a minha arma, matei o Márcio, negligência. Por quê? Porque eu sei que não se deve limpar uma arma municiada e nem apontada para ninguém, pô. É aqui, tira o carregador, bonitinho e tal, e no lugar tranquilo, beleza? Aí eu pego a minha arma e dou para o Márcio. O Márcio não tem perícia com arma, não sabe mexer em arma.
O Márcio vai lá, pô, dispara em alguém. Imperito. Tá? Não tem técnica para o exercício de uma arte, ofício ou profissão. Tá? Não tem perícia para o exercício de uma arte, ofício ou profissão. Tá? Aqui é omissão. Aqui é no exercício de arte, ofício, profissão. Um médico, você vai ao médico, está com dor na cabeça, né? Aí provavelmente você vai procurar um neurologista. Aí o neurologista faltou no plantão, mas tem lá um pediatra, né? Aí o pediatra vai fazer um procedimento e você morre. O pediatra é perito naquele assunto? Não, pô. Ele é imperito naquele assunto, tá? Se ele é imperito, se ele não tem perícia naquele assunto, ele não vai responder por imperícia, tá? Ele vai responder por imprudência ou negligência. Se ele foi além do que podia ou se ele deixou de tomar o cuidado. Agora, se ele é perito naquele assunto e ele errou alguma coisa, aí sim. Se ele não é perito, né? Se ele não é perito e errou em alguma coisa, imperícia. Tá? Se ele é perito, sabe mexer naquele negócio, ou é negligência ou é imprudência. Na imprudência, é um excesso na ação. Ou seja, aqui é omissão, aqui é ação. O cara dirigiu o carro conversível, em pé, com a mão só e a outra mão filmando com o celular. O cara está sendo negligente, imperito ou imprudente? Imprudente, pô. Ele é perito em trânsito, ele não tem habilitação, ele não está deixando de tomar os cuidados necessários, ele está exagerando na perícia dele, pô. Dirigindo em alta velocidade, dirigindo com a mão só, entendeu? Então ele está indo além do que ele é capaz de fazer. Além. Excesso de ação é imprudência. Excesso de ação. Dirigir em alta velocidade, fazendo manobra, travando o carro, tal. Rodou, bateu em alguém. Imprudência, pô. Imprudência. Você foi além das suas capacidades. Beleza? Então, não esquece isso. E a última, culpa imprópria. Vê bem, a gente vai estudar, eu acho que hoje ainda, erro de tipo. Erro de tipo, tá? O que é erro de tipo? Quando você comete uma conduta influenciado por uma confusão mental. Você atirou em uma coisa pensando que era outra. Você pegou o guarda-chuva da colega pensando que era o seu guarda-chuva, tá? E, em alguns casos, o erro de tipo ele vai deixar você isento de pena. Exclui o dolo e exclui a culpa. Em alguns casos, vai excluir só o dolo e vai permanecer a culpa, beleza? Então, vê bem, quando a gente for estudar erro de tipo, a gente vai ver que existe o erro de tipo essencial e o acidental. O erro de tipo essencial é quando o seu erro, você pratica uma conduta e errando sobre um elemento essencial do tipo. Ou seja, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí você subtrai para si coisa própria móvel. Tá aqui um piloto azul e outro piloto azul. Muito parecido, vamos supor, muito parecido. Está aqui em cima da banca. Um piloto eu sei que é meu e o outro é do Márcio. Aí eu vou lá, Márcio, vou lá. Peguei o piloto do Márcio. Tá? Veja bem, peguei o piloto do Márcio. Quando eu for ver o verbo lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Quando eu subtrair, o meu dolo era o quê? Pegar o do Márcio ou pegar o meu? Pegar o meu. Mas era tão parecido que eu agi em erro. Peguei o do Márcio sem querer. Eu fico isento de pena. Por quê? Era um erro essencial. Por quê? Está agindo sobre um elemento essencial do crime. Coisa alheia móvel. Eu não sabia que era alheio. Porque se eu soubesse que era alheio, eu não pegava. Tá? Eu peguei coisa alheia pensando que era minha. Um erro de tipo.
essencial, porque é um elemento essencial do crime, do tipo penal. Beleza? Não vou responder por pena. Por quê? Porque era um erro de tipo invencível, desculpável, excusável. Beleza? Por quê? Porque qualquer outra pessoa que está nessa sala, se eu colocasse os dois pilotos, um do lado do outro, cometeria o mesmo erro que eu cometi. Se qualquer um aqui comete o mesmo erro que eu cometi, é um erro desculpável. Beleza, pô, qualquer um aqui cometeria o mesmo erro. Desculpável. Exclui dolo e culpa. Beleza. Aí eu pego esse piloto aqui, azul. Piloto preto. Um dos dois é meu, o outro é do Márcio. Coloca aqui. Na hora de ir embora, vou lá, Márcio falou, pego um piloto e coloco no bolso. Quando eu pego o piloto que boto no bolso, que eu chego lá fora, eu digo, eita porra, peguei o do Márcio, ó. Foi um erro de tipo também. Porque se eu soubesse que não era meu, eu não tinha pego. Erro de tipo. Agora o erro de tipo vai ser vencível, desculpável, ou invencível, indesculpável. Aí eu vou perguntar a você, se eu tivesse prestado atenção nos dois objetos, era possível eu distinguir o que era meu e o que era do Márcio? Era, porque as cores são diferentes. Pô. Se era possível eu distinguir o que era meu e o que não era, é um erro vencível, ou seja, eu podia vencer esse erro. Então é indesculpável. Por ser indesculpável, o que é que o Código Penal faz para mim? Porque ele é muito bonzinho, ele exclui o dolo. Não vou responder por furto doloso, tá? Não vou responder por furto doloso, aí vou responder como furto culposo. Mas eu só respondo pelo crime culposo se tiver previsão daquele crime como culposo. O furto não se pune, o furto culposo. Tá? Não se pune. Tá? Então, vê bem. Se existe previsão de punição para o crime culposo, aí eu fico isento do dolo e respondo pela culpa. Mas vê, a conduta que eu pratiquei não foi dolosa de pegar? Eu não tive o dolo de pegar o dele, tive o dolo de pegar o meu. Beleza? Como vai excluir o dolo e vai permanecer a culpa, eu vou chamar essa culpa de culpa imprópria. Por quê? A culpa própria acontece com negligência, imperícia e imprudência. A culpa imprópria é quando eu acho que eu estou acobertado por alguma coisa, quando eu incido algum erro, entendeu? Por exemplo, outra espécie de culpa imprópria, né? Que é chamada também culpa por assimilação, né? Discriminante e putativa. Vamos supor, eu estou com uma treta com o Márcio, jogo do CSA, CRB, a gente se trombou, não se gosta, tal. Beleza. O Márcio me jurou de morte. Olha, bicho, aquela bronca lá, não esqueci não. Onde eu lhe encontrar, eu derrubo você. Ou dá você ou dá eu. Beleza. Eu já vou andar o quê? Ligadão, né? Ligadão. Quando eu estou aqui, dobrando a esquina, vindo para o cursinho, lá vem o Márcio também dobrando a outra esquina. Quando o Márcio vem na minha direção, quer dizer, o Márcio estava aqui na outra calçada. Aí eu aqui e olhando para o Márcio, né? Quando eu sou vacilão. Quando o Márcio cruzou a rua, que botou a mão aqui nas costas, eu digo, ô, nega, é agora. Ou eu morro ou ele morre. Aí eu puxo e meto, né? Pou, derrubei o Márcio. Aí quando eu vou lá catar o Márcio, cadê o revólver desse safado? Quando eu vou catar, que eu viro o Márcio, era uma carta que tinha no bolso dele. Desse tamanho. Felipe, velho, você é meu parceiro, gosto muito de você, desculpa aí naquele dia, aquela bronca, tal. Vou até pagar um açaí pra você, pra me desculpar, tal. Eu, meu irmão, que merda, velho. Matei o cara e o cara com um bilhete no bolso pra me pedir desculpa, pô. Vê só. Foi uma discriminante putativa. Tudo que é putativo é imaginado, tá? E eu pensei que eu estava agindo sobre uma discriminante. O que é discriminante? Legítima defesa, estado de necessidade, tudo que é excludente de licitude é discriminante, beleza? Eu pensei que estava agindo acobertado por uma discriminante. Mas essa discriminante eu imaginei. Por quê? Porque ele não estava me agredindo, nem na iminência de me agredir. Beleza? Aí diz lá no Código Penal, se você pratica uma conduta achando que está acobertado por uma discriminante, e se essa conduta realmente tivesse acontecido, estaria justificada a sua conduta, fique isento de pena. Se esse erro deriva de culpa, eu podia ter um cuidado a mais e avaliar que ele não estava armado. Se esse erro deriva de culpa e há previsão no meu crime como culposo, homicídio culposo, eu vou ser punido pelo crime culposo. Exclui o dolo e pune com a culpa. Culpa imprópria. Tá? Mas lá na frente eu vou explicar de novo.
tá? Culpa imprópria deriva de um erro, tá? Deriva de um erro. Direito penal é lindo, né, velho? É muita coisa, velho. Aí você tem que estudar 15 anos. Vamos pro intervalo, tomar um cafezinho e pagar a pipoca do professor. E aí, vamos lá, né? Então, dando continuidade aí no crime culposo, né? A gente já viu algumas espécies. Já vimos algumas espécies de crime culposo. E agora os elementos que compõem o crime culposo, tá? Elementos que compõem o crime culposo. Coloca aí. Conduta voluntária. Conduta voluntária. Fechei essa porta. Conduta voluntária, tá? É como eu disse, a gente não pode avaliar a dolo e culpa pela conduta, tá? Pela conduta, mas sim pelo resultado. Se o cara quis o resultado, tá? Se o cidadão lá quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado, o crime vai ser doloso. Se ele não quis o resultado, se ele não assumiu o risco de produzir o resultado, mas o resultado aconteceu por imprudência, negligência ou imperícia, é culposo. Por isso que a gente analisa a conduta, se foi voluntário ou não, só com relação ao resultado. O resultado foi voluntário? Foi. Foi involuntário? Foi. Tá? Para saber se é doloso ou se é culposo. Depois de conduta voluntária, violação do dever de cuidado. Violação de um dever de cuidado. Violação do dever de cuidado. Coloca aí. Resultado. Resultado é naturalístico, ou seja, deixa algum material, tá? Naturalístico. Só que o resultado naturalístico é involuntário. Involuntário. Então vê, a conduta vai ser voluntária. Agora o resultado eu não quis, nem assumi o risco de produzir. Resultado involuntário e conduta voluntária. Tá? Outro elemento, nexo causal, que a gente vai estudar após a conduta. Nexo causal. Nexo causal é o que une a conduta ao resultado. Eu vou ver se tem ligação, um ou outro, um com o outro. Previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva. Essa previsibilidade objetiva é de acordo com o homem médio. Vou explicar. Homem médio. Quando eu falo previsibilidade objetiva do resultado de acordo com o homem médio, é perguntar assim, em regra, uma pessoa com conhecimento razoável, com um nível intelectual razoável, poderia imaginar que aquele resultado poderia acontecer? Beleza, se era um negócio que, qualquer um aqui dessa sala imaginaria que ia acontecer aquele resultado. Então, tinha previsibilidade objetiva, tá? E o cara violou esse dever de cuidado. Tinha previsibilidade que o resultado poderia acontecer e o cara violou o dever de cuidado. Tá? E aqui, de vermelho, tipicidade. Só haverá crime culposo se tiver tipicidade. Tá enxergando não aí? Se tiver tipicidade. Tipicidade é o quê? Tem previsão legal. É um fato típico. Porque, como eu disse a você,
Em regra, só será punido conduta dolosa. Tá? Em regra, só será punido alguém se praticar aquela conduta de forma dolosa, se tiver o resultado doloso. Mas a exceção, quando a lei prevê, é possível praticar ele de forma culposa. Por isso que um elemento da culpa é a tipicidade. Você só vai ser punido por culpa se aquela modalidade de crime admitir a forma culposa. Beleza? Então, elementos da culpa. Aí, oi. Previsibilidade. Era previsível o resultado, você está praticando uma conduta, tá? Violando um dever de cuidado. Estou transitando em alta velocidade. Estou violando um dever de cuidado. Era previsível um resultado atropelamento, um resultado morte. Era previsível. Ah, mas como é que eu vou saber se era previsível ou não? Eu vou analisar em regra geral. Se eu pegar a maioria das pessoas dessa sala aqui, que é o homem médio, pessoa com conhecimento médio, não um alienado ou um retardado mental. Uma pessoa que tem um nível intelectual mediano. Se eu perguntar a qualquer um, se eu pegar um carro na Fernandes Lima de manhã, que é o horário que as crianças estão entrando na escola, e eu dirigir em alta velocidade, é previsível para qualquer um aqui que pode ocorrer um atropelamento, aí todo mundo vai dizer, professor, Tá? Então, de acordo com o homem médio, era previsível, tinha previsibilidade objetiva de acontecer aquele resultado. Tá? Tem que haver previsibilidade. Aí, se não houver previsibilidade, a situação que ele falou ali, professor, estou transitando com o meu carro, o cara se joga na frente. Tinha previsibilidade? Não. Como é que eu vou imaginar que um cara vai se jogar na frente do meu carro? Se não tinha previsibilidade, eu não vou responder nem por culpa, nem por nada. Entendeu? Porque foi culpa do cara que se jogou na frente do carro e morreu atropelado. Certo? Eu vou fazer aqui do lado culpa exclusiva da vítima. Se sobrevivente, apaga a despesa do carro. Vou fazer aqui a diferença entre dolo eventual e a culpa consciente. Tá? Algumas questões de prova vêm querendo confundir a cabeça da gente sobre isso aí. O dolo eventual, o cara imaginou, e cometeu o crime. Na culpa consciente, eu também imaginei e cometi a conduta, o crime. Beleza? Aí como é que eu vou diferenciar? Vê bem. Quando a gente estudou o dolo, que eu disse dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. É aquele negócio. Antes de você praticar a sua conduta, você imagina, poxa, será que esse resultado pode acontecer? Pode. Mas eu não me importo se ele acontecer. Eu assumo o risco de produzir. Se ele acontecer, dane-se. Estou despreocupado com relação a isso. Então, se você imagina um resultado e você não se importa se vai praticar, se vai atingir ou não o resultado, é dolo eventual. Você assumiu o risco de produzir aquele resultado. Tá? Então, no dolo eventual, o cara assume o risco, ele prevê o resultado e fala: dane-se. Então, eu prevejo o resultado, a pessoa pode morrer. Lá, a situação do médico, lá, do exemplo que eu dei do parto, tá? Ele sabia que a mulher não tinha passagem para o menino nascer normal. Mesmo assim, ele quis arriscar. Ele assumiu o risco de produzir um resultado morte, Se ele sabe que a mulher não tem passagem, que o menino não vai passar, ele está correndo o risco de matar a gestante ou matar a criança, Então, se ele assumiu, se ele previu o resultado como possível, eu vou arriscar. Eu sei que esse menino pode morrer, ficar enganchado lá e morrer asfixiado, mas que nada, né? Seja o que Deus quiser, né? Ele assume. Se acontecer, dane-se, tá?
E se acontece o resultado, ele responde por dolo eventual. Na culpa consciente, vê, na culpa consciente, ele também prevê o resultado. Mas ele não assume o risco. Por que ele não assume o risco? Porque ele confia em suas habilidades. E quando o resultado acontece, aí ele fala assim: ih, fudeu. Não, discursivo na redação diferencia o dolo eventual da culpa consciente. Na culpa no dolo eventual o cara diz foda-se. E na culpa consciente o cara diz, ih, fudeu. Ai meu Deus, né? Tem gente que diz assim, ai meu Deus. Ah, vai acontecer nada não. Vai acontecer nada não. Se acontecer, dane-se. Quem mandou entrar na minha frente? Sabe que o meu carro está envenenado. A culpa consciente do cara, irmão, eu sou safo, dirijo muito bem. Se aparecer alguém na minha frente, eu vou desviar. Aí quando acontece, eita mesmo, eu não consegui desviar. Entendeu? Culpa consciente. Eu previ, não assumi o risco, confiei nas minhas habilidades, mas aconteceu. Cara que dirige muito bem viatura, né? Sou piloto de fuga. Dou reverso, tal, canto pneu, cavalo de pau, tudo. Não vou atropelar ninguém na Fernanda de Lima, quando estiver perseguindo alguém. Aí vem atravessando a veinha, não escuta a sirene e acha que estou na faixa de pedestre, mesmo a viatura com a sirene ligada, eu posso atravessar, né? Aí ela atravessa. Ele que pare, né? Para, depois que bate em você. Entendeu? Beleza? Aí, então, simplesinho. Qual é o sim? Qual é o ponto-chave da diferença? Assume o risco, não assume o risco. A questão vai falar. Pode não dizer com essas palavras. Assume o risco, não se importando com o resultado que vem a acontecer. Confiando em suas habilidades, pois se acha perito naquilo que está fazendo. Imagina que vai evitar o resultado. Culpa consciente. Beleza? A culpa inconsciente, o cara não imagina nada. Tá? Não imagina nada e o resultado acontece. Por alguma imprudência, negligência e imperícia. Beleza? Acabamos dolo e culpa, tá? Mas continuamos na conduta, tá? Coloca aí iter criminis. Tá já acabando a conduta. Para quem esperou o professor copiar, porque não sabe como escreve. Iter. Não é uma tradução literal, né? Ao pé da letra. Iter criminis. A gente vai estudar as fases do crime. Como é que o crime nasce, né? No pensamento do cara até o resultado final. Beleza? E de acordo com esse iter criminis, a gente vai estudar o quê? A desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior. Beleza? Então, vê só. Todo crime começa com o quê? Todo crime começa primeiro com a fase de cogitação. Todo crime começa com a cogitação. Tá? Claro. Um crime doloso, pô. Se for um crime culposo, você não cogitou nada, pensando, vou atropelar alguém sem eu querer. Vou atropelar alguém sem eu querer. Claro que não, né, pô? Não seja tão monstro a esse ponto, né? Cogitação é o pensamento criminoso. É o pensamento criminoso, tá? Aí eu pergunto a vocês, pensar em cometer crime é crime? Não. Então não é o quê? Não é punível. Se fosse, hein, punir o cara pelo pensamento criminoso, meu Deus. E se não tivesse extinguido o crime de adultério, meu Deus. 2. Preparação.
Preparação. Quando eu estou preparando o crime, eu estou fazendo o quê? Eu estou começando a organizar, alguns elementos, materiais, máquina, armamento, tal. Comprei munição, comprei arma, comprei um saco preto bom, forte, grosso, né? Aqueles enforca-gato, aquelas tirinhas aqui, aquele lacre bom. Entendeu? Então eu estou já reunindo elementos materiais para o crime. Tá? Preparação. Vou botar assim, elementos materiais para o crime. Aí eu pergunto, você preparar as coisas para cometer um crime, é punível ou não é? Para baixo? Vai mais não. Se tivesse de vestido de saia, eu ia dizer, por que tá assim? No... Enfim. Preparar o crime, é punível ou não é? Se você quer matar alguém e você compra uma arma, é crime já? É. Entendeu? Então, assim, a depender do crime que você quer cometer, a fase preparatória já pode ser punível, pô. Eu quero falsificar dinheiro. Eu compro uma máquina. Já é crime? É. Porque comprar maquinário, tudo já é um crime até autônomo isso aí. Né? Criar, montar maquinário, tal, adquirir maquinário com a finalidade de falsificar moeda, já é um crime. Crime contra a fé pública. Né? Então, eu vou botar aqui, pode ser punível. Por quê? Porque nem todo crime na fase de preparação pode ser punível. É punível, né? Pode ser punível. Pode ser punível. Tá? Eu estou com uma prensa lá, para prensar a maconha. Deixar bem, né? Barrinha de queijo coalho. É crime? É. Né? É maquinário já, né? Eu estou com as sementinhas já para jogar na horta, né? Então já é crime. Agricultor, né? Cogitação, preparação, execução. Execução já é a prática da conduta. É punível? Claro, né, velho? Execução. Eu botei em prática o que eu pensei e o que eu preparei. Estou executando. Estou atirando no cara, estou prensando a maconha, estou transportando a maconha, vendendo. Entendeu? Então, já estou executando o crime. Execução. Claro que é punível, né? A terceira fase do intercrimes. Terceira não, quarta. Depois que eu pensei, preparei e executei, qual a próxima fase do crime? Consumação, né? Resultado, consumação. Quarto. Consumação. Consumação é o resultado. Resultado da conduta. É o resultado da conduta. E aí, alguns doutrinadores trazem uma quinta fase. Uma quinta fase, que é o exaurimento. Exaurimento. O crime já está consumado. O exaurimento é só um plus que vai fazer com que agrave mais a pena do cara. É só um agravante. Aqui é só um agravante. Professor, o que é exaurimento? Um exemplo. Pergunto a vocês, corrupção. Corrupção passiva ou corrupção ativa. Vamos supor a corrupção passiva, que é o que a gente vai viver, assim, o ambiente da gente, de emprego público, serviço público.
Corrupção passiva. Se você está lá fazendo uma blitz, alguém oferece dinheiro a você, e você aceita e recebe o dinheiro, consumou um crime? Consumou é corrupção passiva consumado? Aceitou o dinheiro para não multar o cara? Beleza. Se o cara diz assim, você aborda o cara, diz, meu irmão, é 100zão para não multar o teu carro, nem recolher teu carro. O cara, bicho, 100zão não tenho não aqui agora. Agora eu tenho em casa, eu passo aqui mais tarde para deixar para você. Aí o cara, beleza, novo de loja. Não vou multar você, agora mais tarde tu passa aqui para deixar o dinheiro. É crime de corrupção? É. Mas ele recebeu o dinheiro? Não. Receber o dinheiro é exaurimento do crime. Ou seja, se ele receber, vai agravar mais a pena dele. O crime consumou no momento que ele aceitou a promessa de recompensa. Beleza? Aceitou a promessa de recompensa, exaure o crime. Ou seja, agrava o crime. Tá? Mas já consumou com o fato dele aceitar ou receber. Né? Então, vê. Lá no crime de corrupção passiva são 3 verbos, né? Solicitar, aceitar ou receber. Né? Se ele solicitou, mas não recebeu, já consumou. Já consumou. No aceitar a promessa de recompensa, de vantagem devida, se solicitar, se o cara não der, também já consumou. Agora, no verbo receber, ele efetivamente recebeu dinheiro. Tá? Então, tudo isso consumou o crime. Se ele recebeu, exauriu o crime. Tá? É exaurimento. É só um agravante. Beleza? Aí agora a gente vai estudar desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento eficaz e crime impossível. Tá? Desistência voluntária. Desistência voluntária. Quem sabe dizer o que é desistência voluntária? Se entregar antes de cometer o crime? Antes de cometer o crime? Por que ele vai se entregar se ele não cometeu? Ah, tá. Se entregar antes de cometer o crime, velho, eu tô pensando em roubar, então eu vou me entregar logo para não roubar. Vou ficar logo preso para evitar, né, velho? Tipo assim, mãe, eu tô na fissura, me amarre logo para não usar droga, né? Desistência. Só pode desistir de alguma coisa quem começou, não. Então, pô, você desistiu da faculdade. Não, professor, nem fiz a matrícula. Não, você não desistiu não, pô, você não fez nada. Agora, se você já começou a cursar e no meio do caminho você voltou atrás, desistiu, beleza. Desistência. Desistência voluntária. Tô lá, 10 munições no carregador, dou 5 tiros no cara, e me arrependo. Deixo de praticar a conduta. Eu podia continuar, tinha mais 5 munições, mas deixei de atirar, desisti voluntariamente, não quero cometer mais o crime. Tá? Se o cara não morrer, eu vou responder pelo quê? Não é tentativa, só lesão corporal. Tá? O agente desiste. Vou explicar por quê, não fique chorando não. Desiste de prosseguir na execução. Por isso que está associado ao iter criminis. O cara já está aqui, ó. Já está aqui, ó, na execução. Comecei a atirar. Posso continuar? Posso, porque eu ainda tenho munição. Mas eu não quero. Desistir. De forma voluntária. Outra coisa. A desistência não precisa ser espontânea. Não precisa ser espontânea. Tem que ser voluntária, mas não precisa ser espontânea. O que é que eu quero dizer? Meu irmão, atire no cara não, pô. Não mate o cara não. Aí você, eita mesmo, né, o bichinho. Vou atirar mais não. Desistir porque eu quis. Mas o pensamento de desistir não precisa partir de mim. Partiu de outra pessoa. Agora, se eu estou aqui, 10 munições, atirando, 5. Quando eu vou continuar, aí vem outra pessoa. Bicho, atire não no cara e baixa a minha mão. Ou toma a minha arma. É desistência voluntária? É o quê? E é o quê? Eu respondo pelo quê? Tentativa, pô. Beleza?
circunstâncias alheias à minha vontade me impediram. Beleza? Vê só. Como forma de estimular o cara a desistir do crime, ele, quando desiste de forma voluntária, ele não responde pela tentativa. Ele responde pelos atos já praticados. Tá? Estou na execução. Não acertei nenhum tiro no cara. Nenhum tiro. Mas desisti. Desisti da execução. Podia continuar, mas desisti. Vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio? Não. Disparo de arma de fogo. Beleza? Professor, na prática, como é que eu vou saber que o cara desistiu de forma voluntária? Não sei, velho. Aí é prova, testemunha, juiz, MP, o vítima, acusado, todo mundo colaborando para a formação da convicção do juiz, pô. Agora, na sua prova, vai dizer que ele podia continuar, mas de forma voluntária ele desistiu. Se ele desistiu, não é tentativa, é atos praticados. O que é que ele praticou até agora? Por exemplo, tem uma residência, Muro Alto da Bexiga, eu sei que lá na residência só casa de barão, né? Televisão gigantona para assistir a Copa tal. Disse, meu irmão, lá em casa, aquela televisão de 7-1 bugada, vai dar azar. Eu tenho que dar o ganho na televisão dessa de 40 e não sei quantas mil polegadas. Aí eu pego, escalo o muro, né? Durante o repouso noturno, está todo mundo dormindo, furto qualificado. Primeiro, pela transposição de obstáculo, né? E segundo, né, a majorante do crime do furto noturno. Beleza. Quando eu já estou dentro da residência, aí o meu irmão, não vou mais não furtar, velho. Vou desistir, vou nada levar. Quando eu volto, pulo o muro de volta, mas só pego. Eu vou responder pelo quê? Furto tentado? Não existe. Eu vou responder por invasão de domicílio. Só isso. Por quê? É uma forma de estimular que eu desista de praticar o crime, pô. Professor, mas o cara tirou um bocado no cara, mas podia ter tirado mais. Aí ele lembrou, o Código Penal me dá esse benefício, então vou parar de atirar. Não é assim que os caras pensam, né? Vai na boca de fumo, ver se é assim. Vocês viram ontem a reportagem lá no negócio do Acre, lá no Fantástico? Eu liguei pro Josévaldo. Olha, assiste aí. É tranquilo no Acre. Aí disse que o cara, quando é numa facção criminosa que quer sair, aí tem que gravar um vídeo do lado do pastor. Eu decido agora servir a Jesus, não sei o quê, papapá. E o pastor já é cotó, porque era de uma facção, levou uma facão usada. Perdeu o braço. Não, eu desisto, agora eu quero caminhar com Jesus. Os traficantes lá só aceitam assim, pô. Se o cara gravar um vídeo do lado do pastor. Não, agora eu acredito que o cara se converteu mesmo, tá fora do crime. Aí uma garotona, atitude de garotona, né? Vamos dizer a história. Pegou, gravou um vídeo ela sozinha. Pessoal, eu vim aqui dizer que eu estou mudando de facção, estou indo para outra facção, papapá. Os caras aí, boneca, peraí, deixa eu lhe pegar. Quando pegou foi o facão no pescoço. Mas não passou não, ela cortando no pescoço. Mas o cara, a mulher estava ajoelhada, com a mão para trás. E o cara com um facão desse tamanho aqui, ele só não foi bater lapada nela, né? Não, no pescoço. Foi burra, né, velho? Chamava um pastor. Pessoal, estou mudando de facção, o pastor está de prova. E a cidadezinha que só tinha Uma polícia. E ela ainda deu entrevista, velho. Meu irmão, eu não andava nem de viatura, nem fardada, a mulher. Eu sou a única policial, tem que fazer BO, tem que fazer investigação, oitiva, não sei o quê. Esse é o Brasil que eu quero pra mim. Aí quando foi entrevistar o secretário de segurança, claro, não, mas fizemos novos concursos, em breve estaremos nomeando. Meu irmão, José voltar 1 ano, velho. Mais de 1 ano esperando. E já tem concurso antes do dele para nomear a galera, velho. Não, mas estamos aí com concurso em andamento, vamos nomear em breve. Toda vez. Caiu na boca de político o microfone. Aí os caras... Desistência voluntária, não confunda com tentativa. Se alguém atrapalhar a sua execução, tentativa. Se você desistiu porque você quer, desistência voluntária. Você não precisa ter a ideia de desistir. Você precisa ter a disposição. Não, eu vou parar, velho. Não vou esfaquear o cara mais não, vou parar. Tá lá, montado em cima do cara, facada. Pô, me arrependi. Ou então outra pessoa, meu irmão, vai cegar a faca, faça isso não. É mesmo, né? É mesmo, vou parar de esfaquear ele. Aí você desistiu, você responde por quê? Por tentativa, lesão corporal. Aí vai avaliar o grau da lesão, leve, grave ou gravíssimo. Beleza? Se ele morrer, aí chorou, né? Aí é homicídio, pô. Vamos lá? Próximo. Arrependimento. Eficaz.
Então se apegue às palavras, pô. As palavras são autoexplicativas. Desistência voluntária. Ele desistiu de cometer o crime, de continuar, de chegar ao resultado de forma voluntária. E aqui, arrependimento. Ele se arrependeu. Cometeu o crime e se arrependeu. Mas qualquer arrependimento, não. Tem que ser um arrependimento que impeça de acontecer o resultado. Pô. Que se ele se arrepender e o resultado acontecer, é consumado. Beleza? Arrependimento eficaz. Você usa todo o seu potencial lesivo. Eu não disse que eu tinha 10 munições? Dou os 10. Pô, acerta alguns, erra outros, tal. Beleza. Mas o cara tá lá no chão, todo ensanguentado, cuspindo sangue. Já para morrer, né? Você vai lá, faz o quê? Cata o cara, bota na mala da viatura, faz o caminho mais perto, né? Quando chegar no hospital, deixa o cara lá. Se o cara sobreviver, se ele não for morredor, beleza, arrependimento eficaz. Se ele for morredor, homicídio, né? Beleza? Dependendo da situação, né? Então, arrependimento eficaz. Conclui os atos executórios e impede a consumação. O arrependimento eficaz não é você pegar o cara no braço e deixar na porta do HGE e ficar ir embora, não. Ah, arrependimento eficaz, ele veio para o hospital. Se morrer, não, nego. Você tem que rezar para o cara não morrer. Ficar lá, na capelinha do batalhão, né, para ele não morrer. Mas, claro, depende da situação. Né? Pô, se você estiver em serviço, o cara atirou em você, você atirou de volta, legítima defesa. Né? Então, o instinto de cumprimento do dever legal. Morrer, azar. Se ele morrer, responde por nada. Hã? Se ele não morrer, vê bem. Depende da situação. Se você estiver a serviço, está trabalhando, polícia, o cara atirou em você, você atirou de volta, legítima defesa. Se ele não morrer, você não responde por nada. Se ele morrer, você também não responde por nada. Legítima defesa, não é crime. Mas se você, do nada, tá paisando, sei lá, tá no seu dia a dia, quer matar um cara, tá com raiva do cara. Atirou, acabou de atirar, o cara tá lá já morrendo, você se arrepende, pega o cara e leva para o hospital, se ele não morrer, lesão corporal. Se ele morrer, homicídio consumado. Beleza aí? Aí a gente vai estudar no nexo causal que existem as concausas relativamente independentes, absolutamente independentes, né? Aí um exemplo, você atirou no cara, socorreu o cara tá vivinho, né? Botou o cara no hospital, chegou no hospital, aconteceu um incêndio, um desabamento, o que for, que não tem relação com os seus tiros. O cara morreu, você não tem culpa da morte dele, pô. Você atirou no cara, mas o cara estava vivo. Chegou no hospital, desabou o teto na chuva. Pô, um país desse aí da Suíça, eu acho. Desabou o teto na chuva. Desabou, caiu na cabeça do cara, pô, já estava com um pé lá, um pé cá. Só foi um incentivo, né? Vai lá, moral. Pô, morreu. Você tem culpa? Não. Você vai responder só pelos atos praticados. Beleza? Porque aí rompe o nexo causal, né? Os tiros não tem nada a ver com o desabamento. Eu vou explicar isso. Beleza, depois de arrependimento eficaz, vem o quê? O arrependimento posterior. Cuidado, viu? Parece muito, né? Arrependimento eficaz com posterior, né? Beleza. Qual é o detalhe? No arrependimento posterior não pode ter o quê? Crime sem o quê? Violência ou grave ameaça. Crime sem violência ou grave ameaça. Primeiramente, né? Segundo, além de crime sem violência ou grave ameaça, você tem que restituir. A galera aí atrás está enxergando? Não. Restitui o bem antes do recebimento, anotando aí,
da denúncia ou queixa. Ou seja, se ele diz lá, restitui o bem, a coisa, antes da denúncia ou queixa, eu estou associando a um crime patrimonial, não é? Geralmente crime patrimonial, que eu vou restituir alguma coisa a alguém antes do recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Antes que o Ministério Público ofereça a denúncia ao juiz, ou antes que o particular ofereça a queixa ao juiz, nos crimes de ação privada. Oi? O peculato culposo. Só que o peculato culposo é uma forma de arrependimento posterior, tá? Mas só que ele tem a sua regra própria, né? Porque o peculato culposo, quando você restitui, devolve a coisa à administração pública, né? Antes é do oferecimento, né? Aqui é do recebimento. Não, é antes do trânsito em julgado. Desculpa, tá? Aqui ele restitui o bem até o recebimento da denúncia. Recebimento é o juiz que faz. Eu sou Ministério Público, eu vou denunciar o cara, ou seja, vou iniciar a ação. Já teve aula aqui de ação penal? Maxwell? Já, né? Então, Ministério Público, vou fazer a denúncia, vou iniciar a ação penal pública, tá? Eu faço a denúncia, aí o juiz que escolhe se vai receber ou não. Se ele vê que tem motivo para receber, recebe. Se ele vê que não tem motivo para receber, ele faz o quê? Pede o arquivamento. Pede o arquivamento, né? Aí se o promotor não aceitar, ele manda para o PGJ e tem aquela frescurinha toda. Vê, no peculato, o cara furtou, permitiu que outra pessoa, de forma culposa, tipo assim, saí daqui da sala, deixei a sala aberta, esqueci de passar a chave. Vem um cara e furta um bem da administração. Eu respondo por furto, por peculato culposo. Se eu restituir esse bem à administração pública, até antes da sentença transitar em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, até antes da sentença, extingue a minha punibilidade, ou seja, fico isento de pena. Se eu restituir depois da minha condenação, cai pela metade. Cai pela metade. Peculato, restituir até a sentença, extingue a punibilidade. Peculato, restituir após a sentença, responde pela metade. Aqui tem outra forma. Se o cara restitui o bem, furtei algo dele, né? Ele chegou no Ministério Público, sabe? Tenho todas as provas, tal, que foi o Felipe, tem imagem de câmera, tal. Se o inquérito está lá na mão do Ministério Público, os documentos estão tudo lá, e o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia, e o juiz ainda não recebeu, eu posso chegar nele lá e dizer, meu irmão, desculpa aí, peguei enganado, a letra da porra, tal. Beleza. Se eu restituo o bem antes do recebimento pelo juiz da denúncia ou da queixa, aí diminui a minha pena, tá? Resultado aqui, vou botar aqui de lado, tá? O resultado aqui é diminuição da pena. Furtar alguma coisa de alguém. Aí não precisa ser os dois pagar. Um só, restituiu, já a causa de diminuição de pena pega para os dois, entendeu? E tem que ser integral, como ela falou. Tipo assim, eu não vou furtar um piloto dele e devolver a tampa, tamanho imoral. Entendeu? Agora, se para ele for suficiente, tá? Se ele aceitar receber, ser restituído de forma parcial, beleza. Tá? Olha, velho, eu procurei que você põe em casa, mas só achei a tampa do teu piloto. Não, besteira, nem usava muito, me dá aí. Pronto, se ele aceitou, aí vai diminuir minha pena, tá? Como não cai crimes para vocês, não se preocupe com o peculato furto, peculato culposo. Certo? Dúvidas até aí? Pessoal, o próximo assunto eu quero que vocês marquem aí. Eu não vou iniciar hoje. Por quê? Porque é um assunto muito extenso e complexo. Está todo mundo cansado e não adianta começar a falar um pouquinho. Erro de tipo. Erro de tipo, o bicho pega, tá? Mas dá para a gente desenrolar, é tranquilo. Então eu quero pegar uma aula inteira só com erro de tipo, para não começar um pedacinho agora. Então marca aí para mim, erro de tipo. Próximo assunto, direito penal, próxima aula. Boa noite para vocês e até a próxima.